Bom, primeiramente, né, eu não sei como vai ser esse vídeo, vai se sair, né, eu tô gravando num momento, na verdade, num lugar diferente, eu sei que tá bagunçado ali atrás, mas eu quero falar um pouco. E eu tava conversando com Deus, a gente tá conversando cedo, eu sempre gosto de conversar com Deus essas horas, e é um momento melhor, propício, eu acredito que todos ao conversar, no momento que a gente estiver bem, tranquilo. Claro que quando a gente não tiver, fale com Deus. É necessário a gente falar com Deus a todo momento. E dentre isso, ontem foi domingo, né? Hoje é terça. Eu sei que hoje é terça para vocês, onde vocês estão vendo, mas eu tô gravando na segunda. E eu ontem falou uma palavra muito interessante sobre a fé positiva e a fé negativa. E um dos versículos me chamaram a atenção, um versículo que eu li logo após de tudo isso ter acabado, das palavras terem ter finalizado, foi 2 Coríntios 5,7. 5,7, né? Isso. 5,7, que fala, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, né? Então é muito interessante isso. E a palavra de ontem teve como tema essa questão de fé. Sobre a questão da fé negativa e a fé positiva. A gente vive num mundo que a gente está vivendo mais a fé negativa do que a fé positiva, colocando as palavras que foram ditas ontem. E realmente a gente vive mais isso. A gente não coloca como a fé em Deus, principalmente, né? Filipenses 4 também fala para nós sobre nós acreditarmos em Deus. Não vos preocupeis com nada. Não vos preocupeis com os dias de manhã, não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos com qualquer coisa. Antes, seja o vosso prazer ou o vosso deleite na palavra do Senhor, né? Salmos 1 também fala sobre isso também, né? Se antes medite na palavra do Senhor, o seu prazer, do servo do Senhor verdadeiro, o seu prazer é meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então, são palavras que sempre estão sendo trazidas na Bíblia para quê? Para nós ouvirmos e também trazermos para a nossa vida. Então, para nós colocarmos de caminho na nossa vida. Então, ontem já vem um tempo que Deus está falando comigo e eu fiz perguntas a Deus e Deus veio me trazendo as respostas através das palavras. Então, qual a melhor resposta se você quer receber uma resposta do Senhor? A Bíblia. Eu aconselho sempre e vou aconselhar a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia ela traz um zelo pela palavra. E ela traz uma resposta, muitas das vezes, o qual não queremos, mas precisamos, né? Então é necessário nós termos esse algo, vamos dizer assim, vamos falar a verdade, esse conflito. Sabe por quê? Porque a gente tem esse conflito. Por que eu digo conflito? Porque nós não queremos ouvir, mas nós precisamos. Só que eu não quero aceitar, mas devemos. Então a gente tem esse conflito. Mas a palavra do Senhor eu acho muito bom, interessante a gente trazer, porque a gente não tem que se tornar conhecidos para as pessoas, e sim para Deus. Quando a gente coloca nossos deleites, a nossa vida na presença do Senhor, quando a gente coloca tudo que a gente tem nas mãos do Senhor, a gente se deleita no caminho dele. Tá? A gente se deleita no caminho do Senhor. Repetindo o Salmo 1, ele fala sobre a questão que é não vos assenteis às rodas dos escarnecedores. Ou seja, não assenteis à roda de pessoas que falam coisa com coisa, que não falam aquilo que é propício ao Senhor. Antes, medite na palavra do Senhor, porque o seu prazer está aí, em meditar a palavra do Senhor. Ler. Meditar é ler. É ler e entender e trazer a sua vida. Meditar nisso. Então o seu prazer é nisso. E é muito bom, porque a palavra nos responde tudo aquilo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos. E sim tudo aquilo que nós precisamos, a palavra nos responde. Porque quando nós estamos aflitos, nós recorremos a Deus. E Deus, Ele nos atende com a palavra que nós precisamos. Com a palavra que nós precisamos, que nosso coração está aflito, mas nós precisamos. Eu li e ouvi um ditado que as pessoas falam que aquilo que mais condena a pessoa, ou aquilo que mais machuca a pessoa, é os seus próprios pensamentos.
E eu concordo também com isso. Sim, os seus próprios pensamentos o condenam, os seus próprios pensamentos fazem cair, mas a palavra do Senhor fala que longe de vós todo pensamento ruim. Isso em Efésios 4 fala para nós sobre isso, tá? Que longe de vós todo pensamento de amargura, longe de vós todo pensamento inútil, infame, longe de vós. Antes pensar aquilo que é do alto. Filipenses 4:8 fala para nós sobre o em que pensar. Já foi tema de várias vezes aqui no canal, que fala sobre pensai naquilo que é justo, puro, verdadeiro, amável, honesto. Aí Paulo, logo no finalzinho, que é no 9, ele fala: tudo que você vistes, ouvistes e vistes em mim, isso colocai, praticai na sua vida. Ele fala: irmãos, está vendo a fé? A fé que eu aprendi com Jesus, o qual eu coloco em mim? Bom, eu estou falando para vocês se espelharem nessa fé. Assim como Pedro, entrando lá nas portas de Jerusalém com João, no comecinho da fé, lá depois de Atos 2, ele entrando ele entrando em Jerusalém, pelos portões de Jerusalém, a sombra de Pedro curava as pessoas, por causa de quê? Da fé, da intimidade com Deus. Então é necessário, se você quer ter fé, tenha intimidade com Deus. E é muito bom porque se você hoje tem fé, e mesmo que ela seja semelhante ao grão de mostarda, né? Semelhante ao grão de mostarda, mesmo que seja pequena, mesmo que para muitas pessoas seja inútil a fé que você tem, peça a Deus para que aumente a sua fé, para que cresça, assim como o grão de mostarda cresça e forte se torna. Peça a Deus para que torne a sua fé firme, grande, mas fé nele. Porque nós não devemos ter fé no homem, e sim fé em Deus. Não tenha a fé negativa, como foi dito ontem, pega a palavra de ontem, novamente. Não tenha a fé negativa. Uma das maiores loucuras que a gente tem é esse algo de colocar fé negativa na gente. A gente tem essa fé negativa. Será? O será de uma fé negativa. Será mesmo que isso vai acontecer? Será que eu vou passar nisso? Será que vai acontecer mesmo isso comigo? Então a gente tem essa fé negativa. Quando Deus fala algo para nós, por exemplo, ei, você já passou nisso. Porém, se você fala, mas será? A fé negativa tem entrando em ação. Você ainda tem fé, mas é negativa. Para nada ela presta. Para bom, não. E sim para inutilidade. Então, a gente tem essa fé negativa. Porém, reverta. Comece a substituir. Substitui essa fé negativa que você tem por fé positiva. É interessante a gente falar que quando a gente se sente mal, pensamentos ruins, a gente não tem como tirar esses pensamentos ruins, mas sim substituir. Acabar com eles, a gente não chega a acabar, mas a gente pode substituir. Substituindo, aí sim a gente coloca o fim. Sabe quando eu falo acabar? É acabar de uma vez. Não você acabar de uma vez. Acabar, terminar agora. Ah, então eu decido agora parar de tudo de uma vez. Não. A gente substitui. Por isso que fala, ei, preserve aquilo que é bom. Ou seja, aquilo que é ruim, tira. E coloca aquilo que é bom. Coloque tudo aquilo que é amável. Tudo aquilo que é de boa fama. Tudo aquilo que é respeitável na presença do Senhor. Coloque isso. Isso ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Ocupe o vosso pensamento nisso. Então, a gente tem que se ocupar o nosso pensamento, substituir o nosso pensamento, que a gente pensa muita coisa besteira, muita coisa ruim, muita coisa inútil, que não leva nada para frente. Então, substituir tudo isso por coisa boa, por pensamentos bons. Aí sim, a gente tem um sucesso na presença do Senhor. É muito bom, porque a palavra fala sobre Obed-edom. Isso eu ouvi por agora, esses tempos, que falou que quando Obed-edom, a casa de Obed-edom, tratava tudo que era referente a Deus. A arca de Deus, que vivia na casa dele, ficou pouco tempo, mas ficou lá na casa dele. A arca da aliança, tá? A arca da aliança, que ficou lá na casa dele. Tudo que era referente a Deus. Tudo. Mesmo que as coisas, por exemplo, os pães que ficavam dentro da tenda. Mesmo assim, isso que você pode considerar como inútil, um pão apenas. Ele colocava
ele tratava aquilo com zelo. E aí a Bíblia fala lá em 2 Samuel 6, do 12. Ele é do 12. Não, do 12. Ele fala que 6:12. 2 Samuel 6:12. Ele fala que foi a casa de Obed-edom agraciada por Deus, abençoada por Deus, por tudo que fizeste a Deus. Não somente o seu negócio, mas tudo dentro da sua casa. Então, quando a gente começa a tratar tudo referente a Deus, tudo que vem referente a Deus, os pensamentos, as atitudes, as orações, a minha casa, o instrumento que eu toco, a voz que eu canto e falo, o meu canto que é meramente para Deus, tudo que eu começo a tratar que é referente a Deus com zelo, tudo em minha vida se torna próspero. A palavra fala, 2 Samuel 6:12, fala sobre isso. A casa de Obed-edom foi tudo próspero quando ele decidiu amar a Deus, colocar zelo sobre tudo que é referente sobre Deus. Então coloque zelo sobre Deus. Só que havia um homem nesse mesma linhagem que a arca de Deus ficou durante 60 anos na casa dele. Ele não tratou a casa de Deus não tratou como Obed-edom tratou, com zelo. Tratou como se fosse algo natural. Né? Os seus filhos criado dentro da igreja, vamos dizer que ali fosse uma igreja, criado dentro da igreja, colocando zelo nenhum na arca da aliança, colocando a mão em algo que não poderia colocar. Quando for a última vez, já grande, quando a arca já estava querendo ser trazida para Jerusalém, ele estava em Baal lá, foi trazer para Jerusalém, Uzá, que é um dos filhos que viveu ali com a Arca da Aliança desde pequeno, decidiu colocar a mão na arca de novo, apenas para segurar ela, porque os bois tinham tropeçado e a Arca da Aliança escorregado, eles foram segurar, ali ele faleceu. Bom, referente ao que o pastor disse, a pregação que nós ouvimos, que naquele momento a gente teve dois sentimentos, um triste e outro alegre. O triste porque uma pessoa morreu, mas o segundo a presença do Senhor novamente estava ali em Israel. Então, isso é bom. Trate as coisas de Deus com zelo. Usar juntamente com as outras pessoas que ficaram com 60 anos na casa dele, não trataram Deus com zelo. E a casa dele não foi abençoada da mesma maneira que Obed-edom, que foi abençoada, porque trataram Deus com zelo. Então, não importa o tempo. A gente analisa que não importa o tempo que você está na casa de Deus. Se é muito, 60 anos, ou se é pouco. Se você trata Deus com zelo, você será abençoado. Seja você tendo 60 anos de igreja ou apenas 3 anos de igreja. O que Deus prioriza não é a quantidade, sim a qualidade que você serve a Ele. Não é o seu coração, boas intenções, não. É atitudes que Deus prioriza. Pensa sempre nisso, tá? Hoje Deus fez me pensar bastante sobre isso. Isso é bom, tá? É bom quando Deus abre a nossa mente, abre a nossa cabeça para o que o mundo lá fora oferece, que não é nada bom, mas é muito bom quando Deus abre a nossa cabeça para nos mostrar realmente como o mundo é, e como o mundo vê, e como Deus trata realmente as coisas lá fora. Então, é bom a gente ter essa conversa com Deus, espero que vocês tenham pelo menos entendido, né, um pouco sobre a palavra. E eu gostaria de trazer esse vídeo dessa mesma maneira. É uma conversa, mas uma conversa que foi muito mais prazerosa do que pegar uma palavra aqui e fazer algo roteirizado, né? Mas algo de Deus, tratando Deus com zelo, a gente sempre tem que ter. Não importa o cenário, irmãos, não olhe o cenário, não olhe se está sujo, não olha lá, mas prioriza na palavra do Senhor com zelo. Sempre, tá? Sempre. Sempre prioriza a palavra do Senhor com zelo. Então, irmãos, obrigado por todos a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estarmos aqui na presença dEle para agradecer. E que essa noite Ele venha abençoar a todos, venha visitar o sono de cada um de vocês, a minha mãe e meu pai que estão ali ao quarto ao lado, né, dos meus irmãos também. E que venha sempre nós, essa casa, vocês, eu e a minha família priorizar Deus, para que nós venhamos ser
eleitos, filhos dele, que é a maior bênção que nós devemos ter na nossa vida. Amém? E assim eu encerro e agradeço a minha grande oportunidade de falar do nome dele. Amém? Muito obrigado e a paz esteja com todos vocês.